Senhor, por que ainda estou aqui, respirando entre os escombros? Esse foi o grito que escapou dos lábios de Jó, não como uma blasfêmia, mas como o último sopro de uma alma esgotada. Não havia mais forças em seus ossos, nem alívio para sua carne. A dor não era apenas física, era uma ausência, um silêncio vindo do céu que feria mais que a sarna sobre sua pele. Suas mãos, outrora firmes e generosas, agora tremiam sobre os joelhos frágeis, cobertos de cinzas. Entre soluços abafados, sua alma apenas queria desaparecer. E ainda assim, ele não conseguia soltar a mão invisível que sempre o sustentou. Por mais que desejasse a morte, e desejou com sinceridade, algo dentro de Jó insistia em não morrer. Uma fagulha, talvez remanescente das orações que fazia por seus filhos, continuava acesa. Era uma fé cansada, dolorida, rasgada, mas viva. Jó não gritava como quem renega. Ele clamava como quem ama e não entende. Seus olhos estavam secos, mas o coração ainda pulsava por um sentido. Por trás do horror, havia esperança sufocada, quase irreconhecível. E essa esperança seria a chama que o manteria de pé, mesmo quando tudo mais caísse. Aliás, seja muito bem-vindo ao canal Descubra a Bíblia Sagrada. Aqui, cada história bíblica é contada com profundidade, reverência e clareza. E a história de Jó merece ser ouvida até o fim. O que acontece com ele não é apenas sofrimento, é revelação, é processo, é resposta para perguntas que muitos evitam. Por isso, continue com a gente até o final. Se esse vídeo te ajudar a enxergar as Escrituras com mais seriedade, deixe nos comentários o que aprendeu. E se deseja seguir conosco nesta caminhada pela palavra, inscreva-se e ative as notificações, porque estamos apenas começando a entender o que a fé verdadeira realmente significa. Antes da ruína, havia abundância. Jó era o maior homem do Oriente. Não apenas em bens, mas em honra. Era conhecido por sua integridade, reverência e compaixão. Seus rebanhos cobriam os campos, suas palavras eram ouvidas como conselhos de rei. Era pai de 10 filhos, e seus banquetes eram diários, uma casa cheia de vida, riso e celebração. Mas o que fazia de Jó um homem raro não era sua riqueza ou influência. Era o modo como temia a Deus e se afastava do mal, mesmo quando ninguém estava olhando. Após cada festa dos filhos, Jó se levantava de madrugada e oferecia sacrifícios por eles. Talvez tenham pecado em silêncio, dizia consigo. Não era superstição, mas zelo. Não medo, mas amor. Seu altar era um lembrete constante de que tudo vinha de Deus, e a santidade era mais valiosa que ouro. A devoção de Jó não era performática, era íntima, constante, silenciosa. Ele intercedia por seus filhos com a mesma intensidade que cuidava de seus negócios. Era íntegro não apenas no público, mas, sobretudo, no secreto. Enquanto na terra tudo parecia em paz, nos céus uma reunião estava prestes a mudar tudo. Os filhos de Deus se apresentaram diante do Senhor, e com eles veio também Satanás. Aquele que perambula pela terra com olhos famintos foi confrontado por Deus com uma pergunta que ecoa até hoje. Viste o meu servo Jó? Deus não exaltava a riqueza de Jó, nem sua influência, mas sua integridade. Um homem justo, temente e apartado do mal. Satanás, no entanto, lançou dúvida. Por acaso teme Jó a Deus, de graça? Essas palavras foram lançadas como veneno diante do trono. Mas Deus, que conhece os corações, aceitou o desafio. Não para provar algo ao diabo, mas para revelar algo à eternidade. Tudo o que ele tem está em tuas mãos. Apenas não toque em sua vida.
E com essa permissão limitada, Satanás partiu. O que viria a seguir seria o cenário da maior dor que um justo já suportou. Uma dor permitida, mas não esquecida por Deus. Em um único dia, os céus pareciam desabar sobre a casa de Jó. Um mensageiro chegou ofegante. Seus bois foram levados, os servos mortos. Outro veio correndo atrás. Fogo caiu do céu e consumiu as ovelhas. Mal acabava de falar, um terceiro interrompia. Os caldeus atacaram e tomaram os camelos. E, por fim, o mais devastador. Seus filhos estavam na casa do primogênito. Um vento forte soprou e ela caiu. Todos morreram. 4 notícias, 4 golpes, um só coração para carregar tanto luto. Jó não fugiu, não gritou, não amaldiçoou. Rasgou suas vestes, lançou-se ao chão e adorou. Entre as lágrimas disse: No saí do ventre de minha mãe, e não voltarei para lá. O Senhor deu, o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Ali, de joelhos sobre a terra, entre os escombros do que um dia foi lar, Jó não perdeu a fé. Ele a selou. Sua adoração não foi fruto de entendimento, mas de rendição. Não era lógica, era entrega. Um coração ferido que ainda reconhece quem Deus é. O céu permaneceu em silêncio, mas observava. Satanás assistia, frustrado. Esperava que Jó caísse, que gritasse contra Deus, que o amaldiçoasse. Mas o que viu foi um homem quebrado, mas fiel. Não havia ira, apenas reverência. A fé de Jó não era frágil porque sentia dor, era forte porque, apesar dela, ainda adorava. O justo sofria sim, mas não desistia. E aquilo que o adversário mais teme é uma fé que continua mesmo quando o céu parece calado. Tudo havia desmoronado ao redor de Jó. E, mesmo assim, ele permaneceu. Permaneceu no pó, na dor, no silêncio, mas também permaneceu em Deus. Não porque entendia, mas porque sabia quem ele era. Mesmo quando não o via, não havia explicações, apenas a fé que ainda respirava entre as ruínas. A adoração de Jó não brotava de respostas, mas de convicções que o sofrimento não conseguiu apagar. O que parecia fim era, na verdade, o início de uma revelação muito mais profunda. E essa fé silenciosa ainda seria provada outra vez. Satanás não estava satisfeito com o que havia perdido. Ele volta à presença do Senhor não para se curvar, mas para desafiar mais uma vez. Diz com ousadia: Qualquer homem pode suportar a perda de bens e até mesmo dos filhos, mas nenhum homem vai suportar a dor na própria carne. Toca nos ossos dele e verás se não te amaldiçoa. E o Senhor, que conhece os limites de cada alma, permite que o corpo de Jó seja tocado, mas ordena com firmeza: Preserve-lhe a vida. O inferno inteiro agora esperava que a fé de Jó ruísse. Sem aviso, Jó começa a ser consumido por feridas abertas. Uma sarna maligna se espalha da planta dos pés ao alto da cabeça, rompendo sua pele, corroendo o sossego, roubando o descanso. As feridas se misturam ao pó, à vergonha e à exaustão. A dor não era mais um grito, mas um estado constante. Incapaz de permanecer em casa, ele se afasta para um monte de cinzas, levando apenas um caco de vaso, sua única ferramenta para tentar aliviar o tormento. Ali, entre a sujeira e o silêncio, Jó se transforma em sombra do que foi. Sua esposa o observa de longe e mal consegue reconhecê-lo. Também ela perdeu tudo: os filhos, a estabilidade, o futuro. Mas agora, o que mais a dilacera é ver o homem que foi seu pilar se tornando pó. Seu amor se mistura com revolta,
Sua dor explode em uma frase amarga. Ainda retens tua integridade? Amaldiçoa a Deus e morre. Não é apenas desespero, é o colapso de alguém que não consegue mais sustentar o silêncio do céu. Jó a escuta, mas não responde com ira. A dor que sente já é suficiente, mas ainda lhe resta discernimento. Com voz baixa e firme, ele a corrige com reverência e verdade. Falaste como uma mulher insensata. Ele não a insulta, nem a fere. Apenas lembra que o mesmo Deus que deu, agora permite. Receberemos de Deus o bem, e não o mal? Não havia orgulho em suas palavras. Havia fé que ainda respirava, mesmo sufocada. Jó não fazia teologia para os outros. Falava daquilo que ardia em sua própria carne. Ele não entendia o que estava acontecendo, mas não deixaria de honrar aquele que sempre foi justo. E o céu, em silêncio, o contemplava. Ao ouvir sobre seu estado, 3 amigos se levantam de terras distantes. Elifaz, Bildade e Zofar não vêm por curiosidade, mas por respeito, movidos pelo peso do sofrimento que ouviram. Quando avistam Jó de longe, seus corações se contraem. O homem que antes era honra e conselho, agora está irreconhecível, sentado entre as cinzas. Nenhuma palavra parece suficiente. Eles se aproximam com roupas rasgadas, jogam pó sobre a cabeça e se assentam com ele em silêncio. 7 dias e 7 noites. O tempo que a dor exige quando a alma não encontra explicação. Durante esse tempo, não há conversa, nem explicação, nem consolo. Apenas a presença. Eles não pregam, não opinam, não corrigem. O que os mantém ali é o respeito à dor. Porque existem feridas que não se cobrem com versículos, mas com silêncio. Jó também não fala. Sua dor é profunda demais para ser traduzida. A tragédia ainda o envolve. O corpo ainda pulsa de dor e a alma parece esmagada. 7 dias de silêncio são o reflexo da gravidade do que foi vivido. E quando Jó finalmente fala, suas palavras são um terremoto. O que sai da boca de Jó não é uma acusação, nem uma blasfêmia. É um clamor da alma. Ele não amaldiçoa a Deus, amaldiçoa o dia em que nasceu. Por que não morri ao sair do ventre? É uma declaração que não busca consolo, mas esquecimento. Jó não está tentando entender. Ele apenas quer não existir. A vida se tornou insuportável. A dor parece maior do que qualquer sentido possível. E quando a existência pesa mais que a morte, até o justo se quebra. Mas mesmo quebrado, ele ainda fala com Deus. Jó não quer morrer por desespero, mas por esgotamento. Não suporta mais a dor física, a ausência dos filhos, o silêncio divino, o julgamento dos olhares. Por que me deste luz, Senhor, para depois me lançar nas trevas? Sua pergunta não exige resposta. Ela apenas rasga a alma. É um tipo de oração que não se aprende, mas que explode de quem já não sabe mais como permanecer. Não há rebeldia em seu discurso, há sinceridade. A mesma sinceridade que Deus ouve com mais atenção do que muitos sabem. Mesmo no lamento, Jó não levanta o punho contra o céu. Ele clama, mas não acusa. Ele geme, mas ainda espera. Entre a dor e a perplexidade existe um fio, quase invisível, que ainda o liga a Deus. Esse fio se chama temor. Jó teme a Deus, mesmo ferido, mesmo confundido. Ele não o entende, mas também não o abandona. E é isso que o torna diferente. O que Jó quer não é fugir de Deus, mas ser ouvido por Ele. Ele precisa entender se sua dor tem algum sentido ou se foi esquecido por aquele que sempre o viu. Mas logo ele perceberia que sua busca por sentido não seria simples. Os amigos que ficaram 7 dias calados agora se sentirão autorizados a falar. E quando o silêncio se quebra, a dor de Jó muda de forma. Porque a partir daqui, ele não enfrentará apenas a perda, o luto e a enfermidade.
enfrentará também a teologia dos outros. Palavras que deveriam acolher começam a corrigir. Discursos que deveriam consolar começam a pesar. E o homem que já não tinha mais o que perder, agora terá que defender até sua fé. O silêncio que havia durado 7 dias termina, mas não com consolo. Elifaz, o mais velho entre os amigos, toma a palavra. Seu tom é calmo, mas suas palavras têm o peso de julgamento. Ele relembra quem Jó foi: um mestre, um conselheiro, um homem que fortalecia os outros. E então diz: agora que a dor chegou até você, já não a suporta mais? Quem, sendo inocente, já morreu injustamente? Jó, ainda em cinzas, ouve não como quem recebe cuidado, mas como quem é ferido por dentro. O que era presença agora se transforma em acusação. Elifaz continua seu discurso e cita um sonho misterioso. Um sussurro da noite, uma visão aterradora. Um espírito lhe disse que nenhum homem é puro diante de Deus. E com base nisso, Elifaz sugere que Jó aceite seu lugar. Um pecador que está colhendo o que plantou. Não há espaço para a compaixão, apenas para o diagnóstico. As palavras de Elifaz parecem bem estruturadas, espirituais até, mas em vez de aliviar a dor, pressionam o coração de quem já sangra. Jó, então, ergue sua voz. Se ao menos minha dor pudesse ser pesada, pesaria mais que a areia do mar. Ele não está se justificando, está clamando por compreensão. Jó diz que desejaria morrer, mas ainda declara que não negou as palavras do santo. Ele não entende por que está sofrendo, mas não nega a santidade de Deus. A ferida se torna mais profunda, pois além da dor física, agora vem o peso de ser julgado por quem o conhecia. E mesmo assim, ele ora. Ora em lágrimas, sem respostas, mas com integridade. Bildade toma a palavra, e sua voz traz consigo a frieza de quem não consegue distinguir justiça de rigidez. Ele diz, sem hesitar: Se teus filhos morreram, é porque pecaram. Jó baixa a cabeça. Bildade apela à tradição, à herança dos antigos, à doutrina dos pais. Para ele, Deus não perverte o direito. Logo, se há sofrimento, há culpa. Mas o que ele não entende é que nem tudo o que é antigo é sensível, e nem tudo o que é verdadeiro é aplicável em toda dor. Jó ouve, mas não se cala. Com olhos molhados, Jó responde: Mesmo assim, eu continuarei orando. E em sua resposta há mais fé do que em todo o discurso dos amigos. Tenham compaixão de mim, pois a mão de Deus me feriu. Ele não nega que Deus está no controle, mas pede misericórdia. Clama não por defesa, mas por compreensão. Jó não está tentando provar sua inocência. Ele está tentando sobreviver. E enquanto fala, algo vai se movendo em seu interior. Um desejo de falar com Deus, não com os homens. Zofar então se levanta e fala com dureza. Seu discurso não tem consolo, apenas correção. Deus ainda foi leve contigo. A frase cai como pedra. Jó sente que já não há lugar seguro entre os que o rodeiam. Ele não espera mais justiça dos homens, então volta seus olhos para o alto. Começa a buscar não uma explicação, mas uma audiência. Se ao menos pudesse ser ouvido, se ao menos Deus lhe falasse. A esperança que restava em sua alma agora se volta para o invisível. Jó, então, contempla a criação e tenta encontrar nela alguma resposta. Ele olha para os animais, as aves, os elementos e declara: Todos sabem que a mão do Senhor fez isso tudo. Ele reconhece a grandeza de Deus e a ordem que há na natureza. Se até os campos sabem que tudo vem do Altíssimo, por que ele, sendo homem, não pode ser ouvido? Há reverência em sua voz, mas também inquietação. Ele sabe quem Deus é, mas não entende por que está sendo tratado como inimigo. Fala comigo, Deus, por que me escondes o rosto? Por que me tratas como inimigo?
Jó não quer vencer uma discussão, quer compreender sua dor. Sua oração é sincera, marcada por respeito, mas também por urgência. Ele sente que está sendo esmagado por algo que não sabe nomear. E mesmo assim, não deixa de orar. Porque quando o homem já não tem mais nada, o que resta é a busca. Jó quer um encontro. Quer que o céu o veja, mesmo que tudo o mais fale. Mas os amigos insistem em suas respostas prontas. Seu sofrimento é prova da sua culpa. Eles não ouvem, apenas julgam. Para eles, a dor tem sempre uma explicação, e a culpa é sempre do homem. Jó então responde com firmeza. Vocês são médicos de mentira. E essa frase não é um insulto, é uma constatação. Porque curar exige escuta, presença e verdade. E o que ele recebeu foram discursos prontos que ignoravam a sua realidade. Jó entende que está só, mas não desiste. A tensão cresce. As palavras se multiplicam. Os argumentos se tornam mais agressivos. Mas Jó permanece. Sofrendo, sim. Confuso, sim. Mas firme naquilo que sabe. Ele não escondeu o pecado. Ele não virou as costas para Deus. E mesmo sem entender o porquê de tanto sofrimento, não abre mão da sua fé. Os amigos falam como homens que conhecem regras. Jó fala como quem está vivendo o peso daquilo que não se explica. E é nesse abismo que algo novo começa a nascer. Ele já não está buscando apenas consolo. Está percebendo algo além da dor. Há uma inquietação que vai se transformando em revelação. A alma de Jó ainda sangra, mas sua visão começa a mudar. Deus continua em silêncio. Os amigos continuam insistindo. Mas Jó está se aproximando de um lugar que nenhum dos outros conseguiu alcançar. Um lugar onde a dor e a fé caminham juntas e não se contradizem. A dor havia calado os conselhos e as acusações já não surpreendiam. Mas foi nesse chão de cinzas, quando ninguém mais esperava algo novo, que a fé de Jó ergueu sua voz com força inesperada. Ele não falava mais da perda, mas de um nome. Eu sei que meu Redentor vive. Não era mais uma pergunta, era uma certeza. Em meio à carne ferida, ao abandono dos amigos e à ausência de respostas, Jó afirma algo que vai além da compreensão humana. Alguém se levantará por ele. Com olhos ainda cansados, Jó deseja que suas palavras não se percam. Quem dera fossem escritas num livro. Ele sente que o que vive ultrapassa o seu tempo. Que há algo naquela dor que precisa ser preservado. Seus amigos continuam presos às mesmas acusações, mas Jó começa a enxergar mais longe. A aflição já não é tudo o que ele vê. Há uma esperança escondida debaixo da cinza, como brasas ainda vivas num campo devastado. Ele começa a declarar verdades que nem ele compreende totalmente. Mesmo depois da minha pele ser consumida, verei a Deus. Não explica, não exige, apenas fala com fé. Jó não entende os caminhos pelos quais está sendo levado, mas não desiste de buscar a justiça do céu. Ele não pede mais para morrer, pede para ver. Seu sofrimento se torna chão, onde seus olhos se voltam para o que é eterno. E essa visão o fortalece sem precisar de respostas prontas. Os amigos ainda falam com a mesma rigidez. Aceite a disciplina, Jó. Deus não age sem razão. Mas Jó percebe os limites daquela explicação. Ele pergunta: e os perversos? Por que vivem em paz, criam filhos e prosperam? Nenhum deles responde. A dor de Jó não cabe na lógica simples dos que nunca sofreram. O que ele enfrenta não se resolve com frases de efeito. Ele quer justiça, mas não justiça humana. Quer que o céu o ouça. Sua experiência começa a romper os moldes das ideias dos amigos. Eles falam como se tudo fosse previsível. Quem sofre é porque errou. Mas Jó é íntegro e sua consciência está limpa. Ele se recusa a aceitar que a tragédia seja apenas castigo. A cada resposta que ouve,
mais ele se volta para o alto. Seu coração começa a ser conduzido para um lugar que nenhum deles pode imaginar. A presença real de Deus. Ele então eleva a voz com humildade. Mostra-me o meu erro, se errei. Não se defende com orgulho, mas também não confessa o que não fez. Ele quer aprender, não debater. Seus olhos não estão mais nos amigos, mas no céu. Jó não está em busca de alívio, mas de entendimento. Ele sente que há algo maior acontecendo, mesmo que ainda não saiba nomear, e isso o mantém firme. Enquanto ouve, Jó percebe que a sabedoria verdadeira não está nas tradições repetidas. Ele começa a entender que o temor do Senhor é mais profundo do que fórmulas. O sofrimento não o cegou, despertou seu discernimento. Sua alma, ainda ferida, agora é mais sensível. Jó não vê mais só a sua dor. Ele começa a discernir a limitação dos que tentam explicá-la sem escutar. Então ele afirma com convicção: o temor do Senhor é a sabedoria. Não é uma teoria. É a verdade que nasceu no meio do sofrimento. Ele não aprendeu isso ouvindo, mas passando pelo fogo. Suas palavras ganham outro peso. Já não fala como quem precisa ser entendido, mas como quem descobriu algo que os outros ainda não enxergaram. E é essa fé que começa a se tornar um sinal de que algo está mudando. Os amigos continuam com suas respostas, mas Jó já não fala mais com eles. Sua conversa agora é com o céu. Suas palavras sobem com mais firmeza. Não busca vingança, nem explicações humanas. Ele busca Deus. Entre a pele machucada e os discursos cansados, Jó começa a ser transformado por dentro. Ele continua sentado no pó, mas seu espírito está em outro lugar. Não há exigência, só sede. Ele quer a presença de Deus, não mais a lógica das respostas. Suas perguntas já não vêm da raiva, mas da reverência. Jó não quer entender tudo. Quer ouvir a voz de Deus. Quer saber por que foi visto como inimigo. E mesmo que o céu permaneça calado, ele continua se dirigindo a ele, porque sabe que, de algum modo, está sendo escutado. A fé de Jó não explodiu de uma hora para outra. Foi forjada na dor. E agora, no silêncio mais profundo, algo novo está nascendo. Não é a fé dos tempos bons, nem a que espera recompensa. É a fé que busca a Deus por quem Ele é, mesmo quando tudo falta. E essa busca está começando a ser ouvida. Depois de tantos discursos de homens, finalmente o silêncio é rompido pelo próprio Deus. Não é uma voz suave, mas a força de um redemoinho que irrompe diante de Jó. Aquele vento levanta o pó, sacode o ambiente e revela uma presença inconfundível. Deus fala, e suas palavras não são explicações humanas, mas perguntas que rasgam o coração e abrem a mente para realidades muito maiores. Jó, que tanto pediu audiência, agora está diante do Rei do Universo. O Senhor inicia dizendo: Quem é este que obscurece os meus desígnios com palavras sem conhecimento? Essa é a primeira declaração divina. Não é uma acusação cruel, mas um chamado à consciência. Jó queria respostas, mas Deus lhe mostra que suas perguntas estavam limitadas à sua própria dor. O Senhor pede que ele se prepare como homem, que escute e que responda. A partir daí, começa uma sequência de revelações que não diminuem a dor, mas ampliam a visão. Então Deus prossegue. Onde estavas tu quando eu fundava a terra? Dize-me, se tens entendimento. O Senhor leva Jó ao princípio, ao momento em que os alicerces da criação foram estabelecidos. Jó não podia estar lá, nem compreender os fundamentos da ordem cósmica. O Senhor fala dos limites do mar, da aurora que ele ordena, das fontes do abismo. Cada pergunta não exige resposta de Jó, mas contemplação. Deus descreve o ciclo das estações, o caminho da luz e da escuridão, a origem da chuva e da neve. Ele pergunta:
Acaso podes fazer sair as constelações a seu tempo? Ou guiar a ursa com seus filhos? O Criador mostra que governa desde o movimento dos astros até a vida de cada criatura. Jó, sentado no pó, começa a perceber que nada, absolutamente nada, escapa das mãos do Altíssimo. Então o discurso se volta para a vida animal. Deus fala do leão que caça, do corvo que clama por alimento, da cabra montesa que dá à luz em lugares altos, do cavalo que avança sem medo da batalha, da águia que voa e constrói o ninho nas alturas. Cada detalhe mostra cuidado, força e mistério. O que para o homem é invisível, para Deus é rotina. O que Jó jamais poderia controlar, o Senhor governa com precisão. Essa não é apenas uma aula de natureza, mas um chamado à confiança. E então aparecem duas figuras impressionantes, Behemote e Leviatã. O primeiro, uma criatura imensa, de força nos músculos e firmeza nos ossos. O segundo, um monstro indomável, cercado de terror, que nenhum homem pode subjugar. O Senhor diz: nada na terra se compara a ele. Foi feito para não ter medo. Deus não apresenta esses seres como caos desgovernado, mas como símbolos do poder que, mesmo temível, está debaixo de sua autoridade. Diante de tudo isso, Jó não encontra mais palavras. Ele entende que exigiu explicações de algo que jamais poderia alcançar. Ele confessa: eis que sou indigno. Que te responderia eu? Ponho a mão sobre a minha boca. Sua postura já não é de contestação, mas de reverência. Ele reconhece que falou além do que sabia, que questionou o que não compreendia. A dor ainda existe, mas agora é envolvida pela consciência da grandeza divina. O momento decisivo acontece quando Jó declara: Bem sei eu que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Ele percebe que suas perguntas não foram ignoradas, mas corrigidas pela revelação, e acrescenta: Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Essa visão interior, mais profunda que qualquer resposta, muda para sempre sua relação com o Altíssimo. O Senhor então se volta aos amigos de Jó. Sua voz é firme. A minha ira se acendeu contra ti e contra os teus dois amigos, porque não dissestes de mim o que era reto, como o meu servo Jó. Deus desautoriza todos os discursos que feriram em vez de consolar. Ele ordena que os amigos tragam sacrifícios e que Jó ore por eles. O homem que foi acusado de culpado agora se torna intercessor. O humilhado se torna mediador. Jó ora pelos que o feriram. Não guarda rancor, não exige reparação, não se vinga. Ele clama por aqueles que o julgaram. E o texto declara: o Senhor mudou a sorte de Jó, quando este orava pelos seus amigos. A restauração começa no lugar mais inesperado, no perdão. Aquele que foi esmagado pelo sofrimento agora se torna canal de misericórdia. A oração que sobe de lábios feridos alcança o trono do Altíssimo. Assim termina o redemoinho. Não com uma explicação, mas com revelação. Não com lógica humana, mas com a presença do próprio Deus. Jó continua sendo o mesmo homem provado, mas agora é alguém transformado pela visão do Eterno. Sua dor se torna ponte de reconciliação. Seu clamor se torna testemunho. E a resposta final não foi um conceito, foi o próprio Deus que se manifestou. Quando Jó terminou de orar por aqueles amigos que o feriram com palavras, algo mudou no invisível. O céu, que parecia em silêncio, abriu-se de novo, e o Senhor restaurou sua sorte. Aquele ato de intercessão, nascido em meio às cinzas, foi o início de um tempo novo. O homem que havia perdido tudo passou a experimentar a abundância de quem é lembrado por Deus. Os campos antes devastados voltaram a florescer. O som das águas correndo novamente alimentava as pastagens, e os rebanhos começaram a se multiplicar. O Senhor lhe deu o dobro do que tinha possuído: milhares de ovelhas,
camelos, bois e jumentas encheram outra vez suas terras. Onde havia silêncio de morte, agora havia vida em movimento, sinais de que Deus havia virado a página. Mas não foram apenas os bens que retornaram. Jó voltou a segurar filhos nos braços, 7 homens e 3 mulheres. A casa, que um dia foi tomada pelo luto, encheu-se novamente de vozes e alegria. O coração que conheceu a dor mais profunda agora experimentava um novo sopro de esperança. O patriarca entendeu que Deus ainda escrevia a história de sua descendência. Os dias que antes pareciam longos de sofrimento, agora eram longos de paz. O Senhor lhe concedeu mais 140 anos de vida. Jó viu nascer seus netos e bisnetos, acompanhou a 4ª geração de sua linhagem. Cada nova criança que corria pelos campos era como uma lembrança viva de que a misericórdia do Altíssimo é maior do que qualquer perda. A vida, que parecia ter chegado ao fim no pó das cinzas, foi prolongada em plenitude. Jó não apenas sobreviveu à tragédia, ele viveu para testemunhar a fidelidade de Deus em cada detalhe. O homem que havia pedido a morte, em meio às chagas, agora desfrutava de dias de abundância. Seus olhos contemplaram muito mais do que ele mesmo poderia imaginar. E quando chegou a sua hora, Jó partiu em paz. As Escrituras dizem que morreu velho e farto de dias. Não morreu com vazio, mas com plenitude. Não encerrou sua vida na ruína, mas no testemunho de restauração. Seus últimos olhares não foram para cinzas e pó, mas para filhos e netos cercando sua cama, lembrando que até o fim ele foi sustentado pelo Senhor. A verdadeira herança de Jó não estava apenas em seus rebanhos ou descendência. O que marcou sua alma para sempre foi o encontro com o Criador. Um dia ele disse: "Antes eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem." Essa visão mudou tudo. Mais do que riquezas, Jó encontrou Deus de perto. E isso foi o tesouro que nunca poderia ser tirado dele. A prova que parecia injusta se tornou caminho de revelação. O silêncio de Deus não foi abandono, mas preparação. As lágrimas não foram esquecidas, mas transformadas em testemunho. Aquele que sentou entre as cinzas terminou seus dias como exemplo eterno de que a fé pode atravessar qualquer escuridão quando está firmada no Altíssimo. Assim, a história de Jó não termina na dor, mas na glória. O inimigo não venceu. A tragédia não foi o fim. O pó não definiu sua vida. O último capítulo foi escrito pelas mãos de Deus, e nele havia restauração, honra e paz. Jó, o justo sofredor, tornou-se Jó, o homem restaurado, lembrado em cada geração como sinal de que o Senhor nunca abandona os que confiam nele. A vida de Jó ecoa até hoje como testemunho para todos os que sofrem sem respostas. Ele nos mostra que o justo também passa por aflições, mas que nenhuma lágrima é desperdiçada diante de Deus. Jó adorou não pelo que tinha, mas apesar do que perdeu, e foi justamente aí que conheceu a face do Eterno. Sua fé atravessou a prova e brilhou mais do que o ouro. Se você chegou até aqui, me diga nos comentários. O que mais te marcou na jornada de Jó? A dor que ele suportou ou a fé que permaneceu? A história desse homem é convite para olharmos para nossas próprias lutas com esperança. Inscreva-se no canal e continue com a gente, porque ainda há muito mais da Palavra Viva para descobrirmos juntos.